Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. E hoje, antes do vídeo, eu gostaria de agradecer então as contribuições, as dúvidas, as sugestões de vídeos. Continue me mandando pelo e-mail, que será um prazer estar respondendo para vocês e também colocando as suas percepções, os agradecimentos, enfim, que estou gostando muito de receber. Então, hoje o tema é limites, né, que veio através de sugestão e também através de dúvida, ok? E é um tema muito importante. Então, nossos pequenos estão sempre nos testando a si mesmos, testando o ambiente, vendo o que funciona, até onde podem, como lidar, o que recebe aprovação e o que não. Então, dessa forma, eles vão percebendo, absorvendo e aprendendo o mundo à sua volta. O nosso papel como pais e educadores é fundamental para podermos criar crianças mais tranquilas, crianças que respeitem as regras, os limites, que façam a sua parte e que consigam assim conviver melhor junto com as outras pessoas. E com isso também faz com que os pais consigam ser mais tranquilos, mais calmos, mais felizes, uma família mais harmoniosa, e a escola e a sociedade também agradecem. É muito comum receber no consultório a questão dos problemas de comportamento das crianças, né, que não sabem respeitar as regras, os limites, aceitar o não é? E que acaba gerando muitos problemas. E pais, a escola, familiares vêm buscar, às vezes desesperados, não é? Um pedido de socorro, às vezes até muita questão da medicação, pedindo por favor, né, um encaminhamento para que essa criança seja medicada, para que consiga se acalmar um pouco. Mas essa questão da medicação é algo muito complicado, que a gente tem que avaliar muito bem. E uma que aquilo nunca pode ser nem a primeiro nem o segundo recurso, sempre tem que se tentar outras alternativas antes, porque tem efeitos colaterais sim, apesar de ser muito comum, né, tanto adultos quanto crianças, pais, enfim, procurarem a questão da medicação nesse sentido, mas ela nunca é um bom recurso inicial. Assim, a gente tem que somente, se nada do que outras coisas foram tentadas, isso aí sim, que não deram certo, aí sim a gente buscar para esse caminho. Mas, porque na verdade a medicação ela só amortece as coisas, ela dá uma amortecida, e amortece tanto as coisas boas quanto ruins, não é? E que não modifica o que causou. Né? E tudo tem uma causa, nada é do nada, né? Não existe nenhum sintoma, uma questão mesmo de comportamento que seja do nada. Então existe as consequências, mas houve alguma razão, algo causou aquilo. Então da gente buscar muitas vezes modificando essa causa, modificando o que está causando, a gente consegue eliminar esse sintoma ou reduzir ele muito significativamente. Então, aí os pais dizem, meu filho é muito insistente. A maioria das crianças são. E o que vai fazer com que ela seja mais insistente é se ela consegue aquilo que ela tentou. Então, se ela testou e conseguiu, isso vai só dar força para que ela, em um outro momento, outra oportunidade, ela vá tentar ao máximo o que ela puder para conseguir isso. Então, isso eles usam todas as artimanhas que eles têm, né? Eles choram, imploram, fazem birra, sapateiam, fazem, né, os recursos que eles têm à mão, e que se eles conseguem isso, vai dar o ok que eles precisavam e que vai fazer com que eles repitam isso numa próxima vez. Então, cada vez que você diz um não e você acaba cedendo para sua criança porque ela fez algo, ela chorou, fez um escândalo, enfim, fez algo desse tipo, você acabou cedendo, você está contribuindo para o descontrole do seu filho. E contribuindo para que ele não lhe respeite, porque nem você respeita a sua palavra, quanto mais ele, por que ele vai respeitar? Se ele tem a possibilidade de ganhar o que ele quer, né?
Então a gente tem muito isso em mente. E a vida familiar acaba se tornando um inferno porque tudo vira uma batalha, né? Tudo acaba sendo muito difícil, tudo é briga, tudo é choro e às vezes, muitas vezes, né, colocamos a culpa na criança, né, como se a criança fosse responsável porque ela que não se controla, mas na verdade quem está reforçando isso e contribuindo para isso são os adultos, né? Nós, os adultos, que alimentamos a situação. Então, como que a gente pode fazer para modificar isso, né? A pior coisa é assim, a gente não conseguir suportar aquele choro, suportar aquela birra naquele momento. Porque se você não suporta isso, você acaba cedendo e não vai adiantar, vai bater, vai adiantar também, não vai adiantar você gritar, xingar crianças, né, se descontrolar com ela, também não vai resolver, pelo contrário, né, só vai criar uma situação mais difícil e que não é por aí. Então, assim, o que a gente faz? Então, tem as regras claras, combine, explique as coisas, né? Seja claro, repita. A gente tem que repetir várias vezes para que a criança consiga ir absorvendo e compreendendo, não é? A técnica 1, 2, 3 eu acho excelente, né? Ela funciona maravilhosamente. Como é que ela é? Ela é muito simples, né? Que é 1, 2, 3. Não, você explica, no 1 você explica de novo, avisa a criança a respeito daquele comportamento, daquela situação, enfim. Se a criança persiste fazendo, tendo aquele comportamento inadequado ou não respeitando, você no 2, você diz o 2, então você reforça isso e explica que se ela persistir, se você chegar no número 3, isso terá uma consequência. Então, se ela persistir ainda, no 3 você vai aplicar a consequência. E que consequência será? Você tem que ver a consequência de acordo com o que a idade do seu filho, enfim, as preferências dele. Como assim? Por exemplo, crianças maiores, por exemplo, adoram o celular, algum programa de TV, algum brinquedo, ou sai para brincar, enfim. Então você vai pegar isso, coisas que ela sinta, que ela vai sentir se ela perder naquele dia, naquele momento, naquela hora, para que ela sinta o impacto de perder aquilo e que isso ajude ela a reforçar numa próxima vez, se ela vê se vale a pena realmente ela agir, ter aquele comportamento de novo, né? Ter aquela atitude novamente, porque no final ela vai perder. Então, assim, nunca ameace com consequências que você não vai cumprir. Então, vai, fale exatamente o que você vai fazer e não ameace com coisas que sejam difíceis de cumprir, tipo, uma semana, ou não vai viajar, não vai, um passeio que você ia fazer, não vai fazer. Então, vão ser coisas que você não vai cumprir a sua palavra e vai reforçar isso que, tipo, não dá nada, não vale a pena eu me sacrificar aqui, aceitar, perder, porque se eu tenho chance de ganhar e não vai acontecer nada. Então, assim, cumpra o que você disse, né? E se é uma criança pequena, então de ficar sentado, afastado de TV, afastado de brinquedo, afastado, né, num cantinho, enfim, numa cadeirinha, enfim, que ela fique ali sentada por um momento, que é 1 ano por ano de vida, 1 minuto. 1 minuto, essa criança vai ficar sentada por ano de vida, né? Então ela vai ficar sentada ali. Se ela se descontrolar, se chorar, se fizer, você respire fundo, né? Ajude a criança a se manter ali no lugar. Você respira, diz, calma, respira, se acalme. Quanto mais rápido você se acalmar, mais rápido você vai poder sair. Então aí deixa um pouco, né? Fica ali perto para que ela se mantenha. De vez em quando você vai e fala novamente para tentando fazer ela acalmar. Aí ela se acalmou, parou. Aí você diz, olha, agora você pode sair, né? Você ficou aí por isso, foi a consequência. Mas você fazendo a sua parte ou respeitando, enfim, você não precisa passar por isso. Então vai, né? Tudo certo, segue. Né? Em algum momento, se repete a situação, você repete a conduta. Então,
Quanto mais claro, simples, objetivo e que você cumpra o que você disse, mais rápido a criança vai aprendendo. Que na verdade é isso, não é um castigo, né? Muitos usam, é um castigo. Só que o castigo é uma punição externa, né? Você que é o ruim que está punindo aquela criança. E não é isso, nós queremos trabalhar a consequência, que tudo na vida tem consequências. Se você não vai trabalhar, se você não faz o seu trabalho, se depois na escola não entrega os trabalhos ou não faz, não estuda para a prova, isso vão ter consequências. Então a gente trabalhando com isso desde pequeno com eles, que fazendo as coisas, seguindo as combinações, fazendo a sua parte, eles podem usufruir, tem consequências positivas. E não fazendo, não respeitando, não tendo condutas adequadas, eles perdem, então isso vai trazendo que isso vai ter consequências negativas. Então que eles saibam dosar e escolher melhor que tipo de atitudes eles vão ter, porque se eles não respeitam, acabam tendo comportamentos inadequados e aí eles perdem, para que eles vão ficar fazendo isso? Eles não são bobos, então se não tem chance deles ganharem nada com isso, automaticamente eles já vão modificar o comportamento, né? Que nem já teve uma situação que a criança gritava, se atirava no chão, né? Dizia, estão me matando, enfim, só porque não davam o que a criança queria, né? E aí então muitas vezes os pais acabavam cedendo por medo, né, do que iam pensar, enfim, né. E aí a gente foi trabalhando muito isso, para eles se empoderarem, assim, né, que não era para bater, não era para xingar, não era para isso, mas não ceder a esse comportamento. Mas principalmente o que faz ser muito mais rápido a mudança, a transformação, é os pais se conscientizarem na firmeza. Então assim, a partir de agora eu não vou mais ceder. Então eu vou manter, custe o que custar. E só o fato dos pais, né, dos responsáveis, enfim, de firmarem isso consigo mesma, a criança sente. Ela sabe que aí agora deu. Então, quando você estiver firme nisso, você vai ver que vai ser muito mais fácil do que você imaginava, porque a criança vai sentir e ela sabe que não vale a pena. Agora, se você tá meio indeciso, meio fraquejando, ela sente isso e aí faz com que ela vá um pouquinho mais, porque ela sente que ela tem chance de ganhar. Então, isso assim, para qualquer mudança que a gente vai fazer, é você responsável, firmar nisso e saber que não importa se está cansado, se está, deixa pra... Não, se você firmou, então você vai até o fim. E você vai ver que essa postura vai fazer com que as transformações sejam muito rápidas, né? Então, às vezes, crianças que estavam os pais pedindo, pelo amor de Deus, para uma medicação, mas aí a gente trabalhou com os pais essa questão de eles se firmarem na mudança e foi muito rápido mesmo. A criança mudou assim, olha, completamente. Já recebi também, há muitos anos atrás, entrando na adolescência, né, 12 anos, né, que já tinham levado, os pais já tinham levado em médicos, neurologista, psiquiatra, enfim, tinham levado em tudo que é tipo de profissionais, achando que o menino tinha um problema, não é? Eles achavam que tinha até uma deficiência, alguma coisa, porque ele não conseguia. Ele se atirava no chão, ele gritava, agia como uma criança bem pequena, fazendo birra, não importava onde estivesse. Mas eu perguntei, o que vocês fazem quando ele faz isso? Aí ela disse, é difícil, eu acabo cedendo. Eu disse, tá aí a resposta. Eu disse, se você quer que ele se cure deste comportamento, né, vamos usar essa palavra, né, você tem que, a partir de agora, você, custe o que custar, você mantém. Se ele se atirar no chão e ficar lá gritando, deixa, segue, tá no mercado, vai, respira fundo e se mantém ali, vai seguir fazendo suas compras, né, fica meio de olho, mas vai indo, né, não dá muito ibope para ele. Que aí ele vai ver que, na verdade, ele tá ali, né, não tem mais aquele poder sobre você.
E foi dito e feito, né? A família, a mãe aplicou isso assim, em questão de uma semana voltou, não tinha mais, né? Já não tinha mais esse comportamento, porque ela foi, explicou para ele, conversou com ele e foi firme nesse sentido, que a partir de agora não ia adiantar, e que se ele quisesse, né, ele ficaria ruim para ele, que estaria se desgastando à toa, e que isso teria alguma consequência também, que ele perderia alguma coisa com esse comportamento. Então ele até testou, tentou, mas recuou, né? E aí transformou esse comportamento. Então eu repito só assim, que não é a gente ser bravo, a gente brigar, a gente gritar, xingar ou bater. Mas é aquilo assim, você não precisa chegar em nenhum ponto desse. Você precisa conversar, explicar e ser firme, né? Ser firme e aplicar a consequência se for preciso, ok? Então hoje já teve pais, mas era, no caso, a consequência, a criança que mais gostava era andar de bicicleta, né? E aí tirava a bicicleta, mas a criança ia lá e pegava. Disse, mas ele vai lá e pega. Disse, não, ele não pode. Se você disse que ele não ia poder andar naquele dia, então ele não vai poder andar naquele dia. Nem que você tenha que pegar e botar a bicicleta no porta-malas do seu carro, levar para o seu trabalho. Mas ele não vai poder andar na bicicleta aquele dia. E aí vai sentir. E foi isso que aí aquele pai teve que fazer, né? Tirou, levou a bicicleta, levou acho que uma vez, acho que duas vezes ele teve que fazer, mas acabou, né? Também não teve mais problema. O que faz, né, a mudança ser mais rápida é realmente assim os pais aderirem a essa mudança, né? Então é isso. Você mudando, você vai ajudar a sua criança a mudar. Então, se você não consegue se dar a esse trabalho, se você não consegue passar por esse sofrimento agora neste momento e aguentar essa turbulência agora, você vai aguentar isso por muitos e muitos anos, né? E só vai piorar, né? Sinto te dizer que vai mudar, não vai. Só vai piorar porque cada vez mais vai ficar mais difícil de você segurar, de você cortar as coisas, porque você não teve esse pulso antes, não é? Então, assim, sempre possível? Mas quanto mais a gente espera, mais tempo de sofrimento, tanto para você, quanto para sua criança, para sua família. Não é? Então é importante. Só que uma outra coisa muito importante, que tem que estar junto com os limites, é a questão afetiva e da atenção. Então, se você só dá limite, se você só cobra, tem as coisas, né, que você cobra, as regras, as combinações, mas você não tem essa parte afetiva de sentar com seu filho, de brincar com ele, de conversar com ele, de interagir com ele. Se você não tem isso, ele vai te desafiar muito, muito mais e não vai estar se importando muito, porque na verdade aquilo, se ele tá bem, se ele faz a parte dele, ninguém enxerga, né? Mas se ele apronta, se ele não respeita, aí todo mundo enxerga. Então é uma tensão negativa, mas é uma tensão. Então, da gente buscar isso assim, de buscar ter a atenção positiva, de elogiar a sua criança, de conversar com ela, de brincar com ela, de sentar, muito mais do que quantidade, é qualidade. Então, esteja, nem que seja 15, 20 minutos, meia hora que você sente com seu filho todo dia, que participe. E não é só a mãe, né? Que o pai também possa participar. Hoje em dia, cada vez mais os pais estão mais atuantes, mais participativos, mas ainda tem alguns que são só de passagem, né? Que passam, chega no final do dia, querem silêncio, querem descansar e não dão aquela atenção. Então, isso é uma coisa que também gera mais as dificuldades e problemas de comportamento, porque é uma forma deles chamarem a atenção desse pai, dessa mãe, né? E que de outra maneira eles não conseguem. Então, assim, cuide disso, né? Se dedique dentro de todo o seu dia. Você tem que conseguir dar um momento para estar com o seu filho, elogie, incentive, né? Porque esse afeto, essa atenção, combinado com a disciplina, os limites,
a coisa vai fluir muito melhor, a criança vai ficar mais tranquila, vai saber até onde que ela pode ir e vocês como um todo também vão estar mais em harmonia, conseguindo lidar melhor com as situações e todos juntos reunidos em parceria e vivendo cada dia melhor. Então, espero que possa ter ajudado vocês nesse dia. Então, um grande abraço e fiquem todos com Deus.